Aleluia. Glória a Hallelujah. Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. You may take your seats in the name of Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E você bem rapidinho, amados? I'm going to be very quick, beloved. Eu estava ali esperando uma chamada do Brasil. I was waiting from a call from Brazil, Aí subi um pouco mais tarde. and so it took me, I was a little bit later. Mas aqui estamos em nome de Jesus. But here we are in the name of Jesus. Glória a Deus. Olha, você olha, não precisa dizer se trouxe só a Bíblia, mas aí nós temos um telão ali. I don't know if you brought your Bible today, but we do have the teleprompter up top. Ok, Atos 16. We'll be in Acts 16. Nós vamos ler do 25 We're going to be reading in Acts 16, starting from verse 25 até o 28. until verse 28. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. So please follow along with either your Bible or up on the screen as I will be reading in Portuguese. Starting with verse 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do carcerário se moverão, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Amen. Father, we give you thanks for your word. E a tua palavra, Senhor, And your word, Lord, ela possa entrar nos nossos corações, that it may enter our hearts, entrar nas nossas almas enter our souls, e fere-nos, ó Deus, and wound us com a tua presença. with your presence. Nós precisamos ser marcados We need to be marked por tua presença santa, by papai. your holy presence, Father. Agradecemos ao Senhor We thank por you mais esse dia que o Senhor nos deu. for this day that you have given us. Não era para que nós estivéssemos aqui, Senhor, It was not meant for us to be here, mas aqui estamos but here we are por causa da tua misericórdia. because of your mercy. O projeto do inimigo, Senhor, The project of the era enemy nos destruir, was to destroy us, mas a tua misericórdia but your mercy nos alcançou. has reached E us. por esta razão, And because of nós this, estamos aqui, Senhor. we are here, Lord. Por isso te louvamos For this we give you e te praises agradecemos. and we give you thanks. No nome de Jesus, In the meu name Deus, of nós te Jesus, agradecemos. we thank you. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Amados, né, é uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite, né? It is a joy for us to be here tonight Porque tantas as coisas aconteceram conosco because so many things have happened to us durante a noite. throughout the night. Você não viu, You may not have seen porque o nosso inimigo ele é invisível, because our enemy is invisible. né? Por isso que você não viu ele. That's why you didn't see him. Mas ele não tocou em você, em mim, But he did not touch you and I porque Deus não permitiu. because God did not permit it to be so. Porque não houve autorização de Deus para nada. Because there was no authorization from God for any of it. Eu e você não estamos aqui por méritos próprios, You and I are not here by our own merits porque nós não temos nada para oferecer a Deus, because we do not have anything to offer God. né? Sempre a palavra de Deus está nos lembrando. Eu sempre estou lembrando de um texto da palavra de Deus. Always the word of God reminds us, and I was reminded of the word of God. E isso a gente precisa pregar em nós, That is why we need to preach in né? ourselves Que nós, por mais que nós façamos, that even as much as we may do, nós somos servos inúteis, we are servants who are useless. né? Nós não fazemos nada do que a nossa obrigação, We do not do anything that's out of our obligation. né? Não é aquele glória a Deus mais alto que você dá, It's not the highest glory to God that you may give. não é por
grandes profecias que você profetiza, It is not through great prophecies that you may release. é por causa da misericórdia de Deus. It is because of the mercy of God. Não é porque você é mais rico ou seja mais pobre, It is not because you are more rich or more poor, mas é pela misericórdia de Deus. but it is by the mercy of God. É por isso que nós não somos atingidos pelas setas do inimigo. That is why we are not attacked by the arrows of the enemy. Ou melhor, nós somos até atingidos, Or better yet, we are afflicted, mas nós não somos derrotados, but we are not defeated. porque Deus Because God estendeu as tuas mãos de misericórdia has extended his hands in e mercy nos tem livrado das mãos do inimigo. and has delivered us from the hands of the enemy. Amém? Amen? Eu anotei uns negócios para dizer que isso de cabeça eu não ia lembrar mesmo. I had to note some things down here because if I were trying to go off of memory, I probably wouldn't remember it all. Olha, às vezes a gente até ouve, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, I have heard some people say, tem pessoas que até desanimam de Deus, there are people that even lose this interest in God porque ele acha que quando ele vai para Deus, because they think that when they go to God, quando ele se entrega a sua vida ao Senhor Jesus, when they give their life to the Lord Jesus, ele pensa que, olha, agora meus problemas já se foram, they think to themselves, all my problems have gone away. né? Nada sobre mim vem mais. Nothing will come over me any longer. Olha, os nossos pecados ele levou na cruz. Our sins he took to the cross. Desses você está livre. From that you are freed. As nossas culpas, Our guilts, os nossos pecados, our sins foi sobre ele até a cruz. were over him until the cross. Mas as pessoas acham que a partir do momento But people think that from the moment que entregaram a vida ao Senhor Jesus, that they gave their lives to the Lord Jesus, ele só tem na cabeça, sereis prósperos. all they have in mind is, oh, you shall be As prosperous. pessoas só enxergam prosperidade e bênção sobre a vida deles. People only can see prosperity and blessings over their lives. Não que nós não tenhamos isso. Not that we would not have this. Isso vem de Deus, This comes from God, né? E é agradável aos nossos olhos. and it is pleasing to our eyes. Tudo vem de Deus. Everything comes from God. Mas esse não é o foco de Deus para as nossas vidas. But this is not the focus of God for our E lives. a gente só pensa em ter, ó, agora minha vida vai mudar. Oh, now my life will change. E que tem que mudar mesmo. And it really does have to change. Mas uma vida de imundícia para uma vida de A compromisso, life of dirtiness para uma vida de compromisso com o reino de Deus. to a life of commitment with God. E às vezes a gente pensamos, muitas das pessoas pensam só, olha, minha vida estava uma bagunça. And many people think to themselves, oh, my life was a disaster. Eu estava devendo até a minha alma, I was indebted, even my soul, sem trabalho, sem dinheiro, without work, without money. né? É como se fosse, né? É como se fosse It was as if a gente achasse, né, um cofre com ouro dentro, we found this né? this safe filled with gold. Na verdade, nós achamos um ouro sim, In reality, yes, we did find a gold, né? Mas a gente confunde esse ouro que nós achamos. but we confused this gold that we have found. Porque esse ouro chamado Jesus Cristo, Because this gold that is named Jesus Christ, ele é tão grande, He is so great. ele é tão grande, He is so ele é great. tão grande, He is so que great. nós não entendemos a grandeza que nós temos dentro da nossa casa. We don't understand the greatness that we have within our own home. A casa que eu estou dizendo não é um building, né, irmãos? The home I'm saying is not a building. A casa é essa casa. The house, this Essa house casa here, que Jesus construiu em nós, that Jesus has built in para a us habitação dele. Para a habitação dele. for Him to abide in. E nós às vezes não entendemos. And sometimes we don't understand. Por que que a gente vê tantas pessoas sofrendo We see so many people suffering, e você fala, mas se entregou o caminho a Deus e está dessa forma? oh, they gave their life to God and their life is in this manner now? E não consegue entender. And they are not able to understand. Né? E não consegue entender. They are unable to understand. Olha, eu anotei aqui, deixa eu And I jotted down here. começar aqui. Let me start. Olha, uma das coisas que a gente não pode confundir, queridos, One of the things that we should not né? confuse. Na verdade nós temos que ser, não vou dizer nem crentes, servos de Deus. Nós temos que ser We need servos to de be Deus, servants of God muito inteligente, that are very intelligent, porque quem te chamou foi Deus. because who called you was God.
todo o intelecto desse universo All of the intellect that está this sobre universe ele. has is over him, que nos adotou, que nos fez, nos construiu. who has adopted us, who has made us and built us. E às vezes nós não entendemos porque não queremos, And we don't understand sometimes because we don't want to. mas isso grita e é claro na nossa alma. But this cries out and is very clear in our soul. Podemos não fazer, We may not do so, mas nós sabemos que esta é a verdade. but we know that this is the truth. Né, olha, Deus, God, Ele não nos chamou He has not called us para uma vida somente de felicidade. for a life of just joy. Deus nos chamou, God has called us, Deus nos prometeu He has promised us, uma vida de conforto. Não nos prometeu uma vida de did conforto not promise us a life of comfort aqui nessa terra, né? here on this earth. Pelo contrário, In the opposite, Ele diz He says que no mundo in the world teríamos aflição. that we would have afflictions. E às vezes a gente pensa, ó, vim para Deus, entreguei minha vida nos caminhos do Senhor. And sometimes we think, I came to God, I gave my life to the path of the Lord. Agora eu estou tranquilo. Now I'm at peace. Paulo e Silas, Paul and Silas na prisão, in the prison, eles não foram presos they were not imprisoned porque eles roubaram alguém, because they stole from anyone, né? Porque assassinaram alguém, not because they killed anyone, não porque eles falaram mal do governo, ou melhor dizendo, não falaram mal dos reis. they did not speak evil of the kings. Eles foram presos They were imprisoned porque eles defendiam because they a defended causa do reino de Deus. the cause of the kingdom of God. Eles foram presos They were imprisoned porque amava a Deus. because they loved God. Eles foram presos They were imprisoned porque entregaram literalmente a vida a Deus. because they literally gave their lives to God. E Deus então nos chamou, amados. And so God has called us, E a beloved. gente acha que nós vamos ser diferentes deles. And we think we will be different than they. Não, But no, o Deus é o mesmo, amados. God is the same God. Às vezes com nós as lutas não vêm tão forte. Maybe for us, sometimes the battles don't come as strongly. É porque nós não entramos de forma verdadeira no Evangelho. But it is because we have not entered truly into the depths of the Word of God. Né? Tem pessoas que estão lá no top. There are people who are up above at the top. Muitas dessas pessoas Many of those people, se entregam o caminho a Deus. they give their life to God, E aí começam as provações, and then the tests start coming. né? Porque Deus, Ele precisa nos dar a prova Because God needs to test us para ver se nós passamos por ela, to see that we will go through them, né? Para Ele nos aprovar. for Him to be able to approve of us. Nós quando estamos estudando, When we are studying, né? É passo a passo, ano it's a ano. step by step, year by Se year. você cumprir tudo aquilo que foi, tudo aquilo que você estudou durante o ano, If you fulfill everything that you've studied throughout a whole year, se você prestar atenção e meditar e dedicar, if you pay attention and dedicate truly to it, no final do ano, at the end of the year, você recebe a sua graduação daquele ano. you receive your graduation from that year. E nós precisamos entender And we need to understand que Deus nos leva da mesma forma. that God takes us in the same way. Nós vivemos uma vida de step by step com Deus, We live a life that is step by step with God. né? E cada etapa da nossa vida Ele vai dando-nos prova a nós In every chapter of our lives, para nos aprovar. He gives us a new test to approve us. Ó Deus, Ele nos chamou God has called us para uma vida de batalha, for a life of battle, para uma luta. for a fight. E o pior, amados, And the worst que nos chamou para lutar, is that He has called us to e o fight nosso adversário, our ele é adversary, invisível. who is invisible. Já pensou? Have you thought of that? Você sair aí para no meio de uma guerra. That you go out into the midst of war. Na verdade, essa eram as estratégias de Deus para o exército de Israel, né? In reality, this was a strategy for the armies of Israel from God. Tão pequeno So small, e imbatível, and yet undefeatable. né? Se for olhar com os outros, não existe, não tem explicação, é Deus. There is no explanation. It is truly God. E nós
lutamos com alguém que nós não estamos vendo. And we are battling against someone who we cannot see. É por isso que nós temos que ter um pouco mais de sabedoria That is why we need more wisdom para entender to be able to que understand nós estamos num mundo, queridos, that we are in a world combatendo com alguém que nós não estamos vendo. battling against someone that we cannot see. Uma coisa é eu começar a lutar com o João. Eu estou vendo o João na minha frente aqui. One thing is John, I start fighting him, he's here in front of me. Agora, uma coisa é eu começar a lutar com quem que eu estou vendo. Daqui a But pouco eu levo um soco para tudo quanto é lado. Another thing is me trying to fight someone I can't see. I'm going to punch the air and everywhere I go. O meu e o seu inimigo, My enemy and yours ele é invisível. is invisible. Nós só vamos conseguir enxergá-lo We will only be able to see se him nós estivermos extremamente if we are extremely no propósito do reino de Deus. within the purpose of the kingdom of God. Caso contrário, Anything against that, vamos lutar para perder. we are going to fight a losing battle. Então Deus nos chamou, So God has called us, não é para uma vida de conforto. not for a life of comfort. Ó pastor, então eu vim, então vou desanimar de ser crente? Oh, Pastor, I'm not too excited about being a Christian then. Espere que você vai entender. Oh, don't worry, hold on, you'll understand. Deus não nos prometeu vida fácil. God did not promise us an easy life, O que Deus nos prometeu but what God did promise foi uma morada eterna com Ele. was an eternal place to live with Him. Às vezes nós confundimos isso, And sometimes we confuse that. né? Eu estou falando que eu já ouvi gente falar, puxa vida, And I say this because I've heard people say, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, after I gave my life to Jesus, a minha casa caiu. my house fell apart. Mas ela cai mesmo, And it will. precisa cair, It needs to fall né? Aqui nós vimos no texto, because we see here in the text né, que uma adoração forte, a powerful worship. eles não pediram Deus a nada, They didn't ask of God anything. só pararam para adorar a Deus. They just stopped to worship the Lord. A palavra nos ensina, nos diz The word teaches us and que says aquele prédio foi estremecido como um terremoto, that that place was shaken as if it was an earthquake porque eles estavam adorando a Deus. because they were worshiping God. Deus não nos prometeu, Deus nos prometeu salvação. God promised us salvation. Esse foi a sua proposta para nós, That was His offer to us, uma residência eterna. an eternal residence. Olha, Deus Look, God, não nos prometeu He promised us salvação. a salvation. Deus está God procurando is searching adoradores. for worshipers. Presta bem atenção no que eu vou dizer, Pay amado. attention to what I'm going to say E responda para você mesmo. and answer to yourselves. Eu posso dizer assim, vocês vão para casa, I can say like this, you guys are going to go home. não precisa dessa resposta a Deus agora. You don't need to have this answer Segura ela. now. Just hold on to it. Era muito bom se nós saíssemos daqui hoje à noite com essa resposta. It would be great if we left this place tonight with that answer already. Mas se você ainda não tem certeza dela, But if you're not certain of the answer, segura. I want you to hold on. Segura ela Hold it para você entregar para Ele. for you to be able to give that answer to God. Será que poderíamos dizer hoje a Deus, Could we say to God today a sua procura está aqui? that your search is here? Porque Ele está procurando. Because He's looking. Ele está rodando o mundo e procurando. He's searching around the world looking. Aqui Ele achou Paulo e Silas, Ele achou Paulo e Silas. And here He found Paul and Silas. A glória de Deus, a graça de Deus The glory and the grace of God sobre a vida de Paulo e Silas, over the life of Paul and Silas ela era tão forte, was so strong, tão forte, so strong, tão poderosa, so powerful. né? Parece que eles já não podiam orar em lugar nenhum, It's like they couldn't pray in any sort of place. né? E talvez para eles orarem, eles vai ter que sair no meio da rua. Maybe for them to pray, they had to go out into the middle of the street. Talvez até o céu se rasgue no físico Maybe the heavens even rip open e physically vinha fogo dos céus. and fire comes raining down from heaven. Sabe por quê, querido? Do you know why? Porque na vida de Paulo e Silas, Because in the life of Paul and Silas, Deus achou, God found, Deus achou, God Deus encountered, achou God a has procura found dele. His search.
E nesses dias de hoje, os nossos dias, And in today's days, our days, Deus está procurando, amado. God is searching. Deus está procurando. God is searching. Né? Nós temos que tirar essa procura de Deus. We need to remove this search from God. Nós temos que dizer, Deus, And we need to say, God, aqui here termina a sua procura. is where your search ends. Mas sabe como nós vamos conseguir isso? And do you know how we're going to achieve this? Se literalmente If literally nós desvaziarmos desse mundo. we are emptied of this world. Paulo e Silas foram dois homens Paul and Silas were two men que se esvaziaram de si mesmos. who emptied themselves of them. Para eles não interessaria se tivesse vivo ou morto mais. For them, it did not matter if they would live or die any longer. Né? Porque o que eles alcançou de Deus foi muito forte. Because what they were able to reach in God was so strong. A fome e a vontade de Paulo e Silas The strength and the hunger of Paul and era Silas viver para Deus. was to live for God. Não passava nada na mente e no coração desses dois homens, Nothing would go through their mind or heart a não ser adorar a Deus. except praising the Lord. Né? Eu sempre tenho ministrado sobre esta mensagem aqui. I've always ministered over this message here. Né? E cada vez eu penso, meu Deus, And every time I think to myself, my God, será que nós conseguiríamos, irmãos, I think to myself, could we passar por esse açoite, por isso que Paulo e Silas passaram? go through the same situation that Paul and Silas were put in? Talvez nós desanimaríamos. Maybe we would give up. Chegar a Deus, Say, God, já não sei mais do que faz. I don't know what else to do. Já não tenho casa, I have no home. já não tenho conforto, I have no comfort. já não tenho nada, não tenho família. I have no family, no nothing. Larguei tudo, I have left it all. tudo para te seguir. Everything to E follow you. esta perseguição não acaba sobre a minha vida. And this persecution over my life never ends. As enfermidades não saem. The sicknesses don't leave. Ô querido, talvez Deus não resolveu não te curar. Maybe God resolved to not heal you. Você vai chacoalhar a Deus? You're going to go and shake up God? Não, eu não tenho. Não, Deus faz daquilo que Ele quer. Ele não achou graça. God will do what He wants to do. If He didn't find the grace to do so, then Você sabe que talvez a sua enfermidade, maybe within your sickness, ela é para a sua salvação? Dá glória a Deus. is it for your salvation? Then give glory to Dá God. glória a Deus. Give glory to God. Não se lamentar com Deus. Ah, meu Deus. You're not going to go Não to estou God. entendendo. Não precisa entender. Oh, God, I don't understand. You don't need to. Ninguém precisa entender Deus. No one needs to understand Nós God. precisamos viver Deus. We need to live Não God. tem necessidade. Para começar, você não vai entender Deus de forma nenhuma. To start off, you're not going to understand God anyway. Quer um conselho? You want some Não advice? entende. You Não won't entenda que você vai understand. ficar louco da cabeça. Don't understand, you'll go crazy in the head. Deus que manda matar recém-nascido. A God who commands to kill newborn? Mas que Deus é esse? What kind of God is that? Esse é o Deus que nós ainda não conhecemos. Ainda. This is the God that we have yet to come to know. Nós podemos ver algumas coisinhas que Deus faz, We can see some things that God does que já são grandiosas sobre as nossas vidas. that are already great works over our lives. Mas nós vamos conhecer Ele de verdade. But we will come to know truly É quando nós entrarmos na glória. is when we come into the glory. E às vezes a nossa lamentação é, Senhor, como pode isso acontecer? And sometimes we lament and say, Lord, how can this happen? E esse é o papo da humanidade, não tem outro papo não. This is the conversation humanity's got, and they've got no other, Meu Deus, essa pessoa começou hoje. you know, my God, if they start today, Olha o patamar que essa pessoa já está. look at this Nesse level that they've already reached. Aí você começa a olhar para sua frente, And you start looking para ahead, trás, you look para a back, sua lateral, para outra. you look side to E vê as side, pessoas crescendo do seu lado. and you see ficando people ricas. growing around you. They're getting rich. E você começa a ficar louco da cabeça. And you start going crazy. Né? Essas pessoas não têm compromisso com o teu reino. These people do not have a commitment with your kingdom. E vivem uma vida de conforto dessa forma. And yet they live a life of comfort like this. Mas Deus não nos chamou eu e você para conforto, não. But God did not call you and I for comfort. O que Paulo e Silas faziam, What Paul and Silas did, né? Eles não precisavam disso aqui, não. they didn't need that. Não precisavam de passar por isso. They didn't need to go through that. Né? Homens de Deus, tremendos homens de Deus, Tremendous men of God, e de repente and all of a sudden, estão sendo açoitados,
They're being beaten, whipped. Açoitados They're being beaten. por causa de quê? Because of what? Porque estavam fazendo a vontade de Deus. Because they're doing the will of God. Olha, entenda uma coisa. And understand one thing. Com Deus With God, não tem vida fácil. there's no easy life. Porque Ele não, de cara Ele não nos chamou, Ele não nos chamou para a vida de conforto. Right up front, He has never called us to a life of comfort. As pessoas que se entregam a vida deles aos caminhos do Senhor Jesus, People who give their lives to the path of the Lord Jesus, ele já tem que entrar sabendo, they already need to enter knowing né, que se ele, ao que ele pegar o livro sagrado, ele já começa a ler profundo para ele entender. the moment they pick up the Bible, they read and understand. Ele não entregou a vida dele para o reino, para o Senhor Jesus, They did not give their lives to the Lord God and His kingdom para ficar rico, para ficar milionário. to grow rich Para and ficar become a famoso. millionaire or to become famous. Ele entrou para guerrear. They've entered this kingdom to fight in a war. Entrou para morrer para o reino de Deus. They entered to die in the kingdom of God. Ele já tem que entender, olha, o próprio Deus já me convida falando, você na sua vida só vai ter aflição. We need to understand that the Lord already invites us knowing that we are going to live a life with difficulties. Nesse mundo tem aflição. Because this world has afflictions. Então ele já nos chamou para um combate. So He's already called us to combat, Ele não nos chamou para ter vida fácil. not to have an easy life. Nós vamos ter a facilidade, nós vamos entender essa facilidade, We're amados. going to understand this ease É quando nós entramos em Deus, when we enter into God, vivemos a vida de Deus. live the life of Aí God, nós começamos a viver igual Paulo e Silas. and we start living like Paul and Silas. A vida, ele sentiu a vida fácil, They felt their lives to be easy. né? Tem até uma passagem na Bíblia que havia uns There's a passage in the Bible that says that we're few, que foi açoitados, apanhados por causa do amor de Deus. that were beaten, whipped for the love of God. E se sentiam felizes com isso, And they felt joy in that. agraciados, They felt so Privilegiados. engraced and privileged, honrados, honored porque even, apanharam because they were beaten por amor a Deus. for the love of God. Paulo e Silas, Paul and Silas, né? A gente quando começa a ler e começa a ver, when we start É. to see and read, às vezes a gente chega de um trabalho normal, maybe we get from work like normal. chega todo empenado, com dor para tudo enquanto é lado. You know, we're all bent out of shape. We're all full of pain. Só que a situação deles foram horríveis, amados. But their situation was horrible. Né? A cela deles, no cárcere deles, Their jail cell, né? Eles ficavam num porão, debaixo de uma fossa. they were under a. They were the cell was placed under a sewer system. Aquele cheiro, aquela imundícia, aquela coisa nojenta. That disgusting smell. Insuportável de ficar. You could not stand being there. E aí, lá eles estavam reclamando, né? And there, where they were complaining, right? Falei, Deus, Saying, God, por qual situação que eu fiz, que eu estou aqui? I can't believe I'm here. O que eu fiz de errado para estar aqui? What did I do wrong to deserve being here? Eles estavam chiando, reclamando. Yeah, because they were complaining, right? E Paulo And Paul, é que não precisava de estar daquela forma mesmo. he literally did not need to be there. Porque ele era romano, ele era da terra. Because he was a Roman citizen. He was of the land. Mas ele sabia But he knew, e silenciou, and he porque não silenced somente himself, Silas ia levar tudo. because otherwise Silas would suffer alone. Se calou He remained silent, e ali estavam. and there he was. Mas a palavra diz que eles estavam adorando a Deus. And the word said that they were there praising God. O que isso nos leva a entender, irmãos? What does that take us to understand? Olha, se você estiver levando pancada, couro, If you were taking a beating, se você estiver sendo açoitado if you were getting whipped por estar fazendo a vontade de Deus, because of doing the will of God, adore a Deus nesse sofrimento. then praise the Lord through the suffering. Adore a Deus nesse sofrimento. Worship God through that suffering. Eu conheço pessoas, Because I know people que têm sido passadas por provas, who have been gone through tests. se deixou, não vou dizer,
Para nós como seres humanos é muita coisa. For us as human beings, it's a lot of things. Mas deixar aquilo que é muita coisa para eles, But to leave behind what is a lot to them, porque não abriu mão because they did not give up daquilo que aprendeu de Deus. of the things that they learned of Não abriu God. mão They did not give up da vontade de Deus para a vida dele. of the will of God for their lives. Deixou tudo para trás They left everything behind para servir a Deus. to serve God. Existe algo, queridos, There is something que nós precisamos entender. that we need to understand, Mas entender no profundo. but understand in its depth. Nesse mundo, Here in this world, nós só teremos aflição. we will only have afflictions. Nesse mundo, In this world, não há conforto. there is no Não, comfort. não há vida fácil. There is no easy life Para os comprometidos com Deus. for those who are committed to God. Se você está comprometido com Deus, If you are committed with God, você vai esperar luta após luta. you're going to wait for battle after battle. E nós precisamos já nos prepararmos And we already need to be prepared para conviver com isso. to live with that. Porque da agora para frente, amados, Because from here on out, nós vamos ter momentos difíceis. we're going to have difficult moments. Nós precisamos entender, ter a mentalidade de Paulo e Silas. We need to understand, have that mindset that Paul and Silas had. Uma mentalidade This mentality de um verdadeiro adorador. of a true worshiper, De alguém que sabe adorar a Deus. of someone who knows how to worship God Quando está na bonança when they're in the abundance of life ou quando está na pior. or when they're in the worst situations. Saber adorar a Deus To know how to worship na God doença, queridos, through the sickness, ou na extrema da saúde. through the extremes of health. Porque Deus Because God vem buscar came to seek verdadeiro adoradores. true worshipers. Verdadeiro adoradores. True worshipers. Para nós, amados, For us, beloved, não tem tempo de ficar com cara fechada. there's no time for us to stay Né? Você with bateu o this olho assim. closed off face. Você vê, tem hora que você vê cada irmão aí, You see all types of brothers and sisters né, out there Tomito? Com aquela cara de sapo, sabe? Só with, assim, ó. with that frog face. Ah, só vê com aquela cara de sapo, irmão, o que está acontecendo com você? It's like, hey, what's going on with you? Cadê Paulo e Silas aí dentro? Tá Where's the Paul faltando and Silas inside of you? adorar a Deus? Worshiping God. É fácil? Is it easy? Aqui é. Here Não it tem is. coisa mais fácil, né? There's nothing easier. Oh, meu pai amado, aqui é o oásis, né? Oh, beloved Father, right here's the oasis. Mas adora a Deus no leito de dor. But worship God in the midst of the pain. Adora a Deus com dor. Worship God with A pain. gente não aguenta nem estar falando, adora a Deus. The pain's crying out, worship God. Sabe? Muitas das vezes, Many times, as enfermidades vêm the sicknesses will come para mim você ver Deus. for me and you to see God. Porque Deus manifesta nas nossas vidas de homens comuns Because God manifests in the lives of us common men na enfermidade. through sickness. A enfermidade é mal? Não. It's not a bad thing. Existem pontos que ela necessita ter. There are times where it's necessary. Olha para você ver. Teve alguém que passou perto de Jesus e perguntou para ele. There was someone who passed by Jesus and asked him, E disse, Senhor, quem que pecou ali? Lord, who sinned in that Foi ele ou situation? foi os pais? Was it he or his parents? Jesus disse, nenhum, nem o pai, nem a mãe, nem ele. And Jesus said, neither his mother, father, nor him, Mas que para que seja manifesto a glória de Deus na vida but dele. that the glory of God be manifest in his life. Deus quer manifestar nas nossas vidas. God querido. wants to manifest in our lives, Mas necessita uma entrega. but a surrender is E necessary. às vezes nós complicamos as coisas de Deus demais. And we complicate the things of God so much, E ela é simples de se viver. but it is simple to live out. É obedecer a Deus. It is obeying God, Ter uma vida de santidade. to have a life of holiness, Uma vida correta com Deus. a correct life with God. Simples demais. It's so simple. O mais difícil, The most difficult part você abriu a sua mente para entender quem era Deus. is for you to open your mind to Você understand
who God was. Você abriu seu coração para receber a Deus. For you to open your heart to receive God. Por qual razão que você abre o seu coração e recebe a Deus? For what reason do you open your heart to receive God? Entende aquilo que Deus quer na sua vida To understand what God wants in your life. e começa a se confundir And to desnecessariamente. start confusing yourself unnecessarily. Você está perdendo o seu tempo. You are wasting your time. Você não vai ver a glória de Deus. You will not see the glory of God. Aí você pergunta, pastor, como é que você pode falar isso? And you ask, Pastor, how can you even say that? Ele está buscando aquele que o adora em espírito e em verdade. Because he is seeking those who worship him in spirit and in truth. Para nós conhecermos, amados, e entrarmos na glória de Deus, For us to come to know and enter in the glory of God, nós precisamos ter o selo do Espírito Santo em nós. we need the seal of the Holy Spirit in us. Nós precisamos ser marcados, We need to be marked. né? Existe. Se você pega uma camisa normal, uma camisa branca, If you take like a regular white shirt, atrás, vamos supor que dentro dela, let's say inside of it, né, tem lá Nike, Adidas you've got Nike or Adidas or some sort of brand, e essas outras marcas aí. whatever other brand you could think of. Mas aqui tem as camisas tudo brancas. Você vai olhar, todas All of brancas. these shirts over here are white. Qual que você vai saber qual que é Adidas, qual que é Nike, qual que é outra marca? How are you going to know what brand each of these white plain shirts are? Você só vai saber You will only know se ela tiver por fora dela if on the outside o desenho da Nike. you'll have the O logo desenho de for Adidas. Nike or the logo for Adidas. Deus só vai nos enxergarmos God will only see us se Ele olhar em nós if he sees in us e ver o selo do Espírito Santo. the seal of the Holy Spirit. Só vai entrar no céu Only those who will enter heaven, os que tiverem selo do Espírito Santo de Deus. it is those who have the seal of the Holy Spirit. Amados, não tem tempo mais para brincar de crente. There is no more time for us to just play the part of a believer. Pastor, então você está falando porque eu vou morrer amanhã? Oh, Pastor, you're saying that because I'm going to die tomorrow? Jesus volta amanhã? Is Jesus coming back tomorrow? Talvez você não morra amanhã. Maybe you won't die tomorrow, Ele pode voltar amanhã. but he could come back tomorrow. Talvez ele volte para mim amanhã. Maybe he comes back for me tomorrow. Talvez amanhã não exista mais. Maybe tomorrow I no longer exist. A nossa vida, queridos, Our lives, não esqueça, don't forget, ele é um sopro só. it is a simple breath. O mesmo Deus que liberou esse sopro para dentro, The same God who released this breath inside of us, ele faz assim, ele volta. he snaps and it returns to him. Sabe por quê? Do you know why? Porque você não é dono de nada. Because you are not the owner of any of it. Somos simplesmente um boneco, We are simply a doll dependente de tudo. that is dependent of everything, Dependemos de Deus para tudo. dependent on God for everything. Até para ter vontade para entrar aqui dentro, para adorar a Deus. Even to have the desire to come into this place and worship God. Nós dependemos da misericórdia dEle. We depend on his mercy. Quem é você e quem sou eu? Who are you and I? Quem somos nós? Who are we? Uns meros pecadores, We are sinners, pobres, poor, miseráveis, miserable, dependente da presença de Deus para tudo. dependent on the presence of God for all of it. Incapazes de fazer nada. We are incapable of doing anything. Nada. We cannot do anything. Por isso, queridos, And because of this, não vamos bater mais no peito achando que não somos ninguém. stop banging on your chest thinking you are someone. Vamos nos posicionar diante de Deus. But let us position ourselves before Jesus. Vamos levar a Deus, o reino de Deus, mais a sério. Let us take the kingdom of God more seriously. Abre mão daquilo que precisa abrir mão por Deus. Giving up the things that you need to give up to follow God. Abre mão, amados. Give it up. Tem pessoas que têm deixado as coisas de Deus por coisas tão insignificativas. There are people who have left behind the things of God for things so Meu insignificant. Deus. E parece que não entende. And it still seems like they don't understand. Deus faz assim, ó, um estalo.
God, in one snap, a sua história acaba. your story is over. Ele não quer saber se você é o maior bilionário desse planeta He does not care if you were the greatest billionaire of this earth ou o pior miserável. or the most poor, miserable person. Ele faz assim He snaps, e já não existimos mais. and we no longer exist. Amados, Beloved, para nós vivermos uma vida for us de eternidade. to live a life of eternity, Deus nos chamou God has called us para vivermos uma vida de eternidade. to live this life of eternity. Ele não prometeu que você seria milionário. He did not promise you to be a millionaire. Essa não é a promessa de Deus para nós. That is not the promise of God for us. Nós alcançamos sim bens, isso é sem dúvida. You know, yes, we will reach goods, Mas o que Deus nos prometeu but what God promised foi vida eterna. was an eternal life, Uma morada eterna. an eternal place to live, Nos prometeu um lar e uma vida eterna. a home and eternal Nada life. mais do que isso. Nothing more than this. Então não vamos cobrar de Deus aquilo que Ele não nos prometeu. So don't charge of God what He did not promise you. Nós temos que ter uma vida de sinceridade com Ele. We need to have a life of sincerity with Him, Deixar de ser menino. to stop being children, Sair desse sono demoníaco to leave this demonic sleep, e entrarmos no sonho de Deus. and to jump into the dream of God. Caso contrário, Anything beyond that, o lugar dessas pessoas, the place for these people, vou dar um nome bonito. I'm going to give it a beautiful name. Se você achar que é bonito, depois você lê a Bíblia e sabendo o que é isso. You know, if you think it's Hades. beautiful, go look in the Bible and see what it is. Hades. Tudo bem, não vou morar no céu, mas vou morar no Hades. It's all good. I'm not going to live in heaven. I'm going to live in Hades. Lá você vai poder levar sua fama, sua riqueza, levar tudo que você tem. You can take your Tudo que hunger, your você riches. adquiriu aqui na terra, lá você leva. Everything you have here, oh, you can take it down there. Presta atenção, Pay attention. é eterno. It's eternal. Você precisa parar e ler You need to stop and read e buscar o que é eternidade na sua and vida. seek what is the eternity in your life. Se você buscar o que é uma eternidade If you seek what is an eternity e começar a comparar and start to compare a eternidade com Deus the eternity with God e a eternidade com Satanás, and the eternity with Satan, começa a avaliar tudo isso, start evaluating all of that. começa a olhar tudo isso. Start looking at all of it. Mas primeiro presta atenção o que é uma eternidade. But first, pay attention to what is an eternity. Isso não é ficção, amados. This is not a fixation. Não é uma história. It's not a É uma story. realidade. It is a reality. A eternidade, na verdade, nós já nascemos para sermos eternos. In reality, we were already born to be eternal. Só que lá na frente But it's up ahead vai haver uma separação de eternidade. where there will be a separation between the two eternities. Eternidade com Deus Eternity with God e a eternidade com Satanás. or eternity with Satan. Presta atenção. Pay attention. Começa a analisar o que é eternidade. Start analyzing what is an eternity. Você vai ficar uma semana sem dormir. You're going to stay a week without going and be able to sleep. Não é tempo de brincar com Deus mais, It's amados. not time to play with God anymore. É tempo de viver uma vida. It is time to live a life Uma vida de adoração A life a Deus. of worship to God. Não começa a apontar dedo para Deus. Olha, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou podendo por isso e por isso. Não vem com essa. Don't come in pointing fingers at God saying, oh God, you know I can't do this, this, and that. O dia que ele vier buscar a igreja dele, Because the day He comes to take His church, ele vem buscar aqueles que ele tem aliança. He comes to grab those who have a covenant Ele with vai Him. chegar e vai olhar. He's going to come and Ó, look. ali tem minha marca, pode vir aqui. Você Oh, vem. you have my seal, come. Ele precisa ver. He needs to see it. Ele precisa ver a marca dele em nós. He needs to see His mark inside of us. Deus precisa ver a marca do filho dele em nós. God needs to see the mark of His Son inside of us. Precisamos chegar de queixo para cima, We need to be able to queixo no see ombro, né? Chegar with com chin up, cabeça erguida. you know, head lifted up. Tem certeza para onde eu vou? I'm certain of where I'm going. Tem certeza para onde eu vou? I'm certain of where I'm going. Nós só teremos essa certeza We will only have this certainty se nós tivermos a vida de Paulo e Silas. if we have the life of Paul and Silas, Vida no altar de a Deus. life on the altar of God. Aconteça o que acontecer,
Happen what may, vida no altar com Deus. it is life on the altar with God. O que Deus nos prometeu, querido, What God has promised não us foi aquela linda mansão. was not that beautiful Ele mansion. pode te dar, Can He give it mas to com you? certeza, Certainly. isso aí é de menos para Ele. That is the least of His concerns. Ele diz que as nossas vaidades, as nossas riquezas, os nossos luxos, os nossos He bens, said that our vanities, our richness, our luxuries, trash, lixo, lixo, nada. trash, nothing. A preocupação de Deus The concern of God é com a nossa alma, para onde is with our iremos soul nós? and where that soul is going. Para onde iremos nós? Where shall we go? Para onde iremos nós, amor? Where shall we go, beloved? Pastor, então vou ter que viver na miséria. Pastor, that means I'm going to live in the misery. Se você quiser, bobo é você que If you want to, the foolish one's you. viver uma vida de riqueza com Deus. Live a life of richness with God. Se nós começarmos a olhar para Deus da forma que Deus quer, querido, If we start looking to God in the way that He desires, nós vamos viver uma vida, we're going to live a life, uma vida, a life, uma vida, a life, uma vida a life de total abundância. of total abundance. É o sonho de Deus para nós. It is the dream of God for us Vivemos uma vida to live a life e uma vida de abundância. and a life of abundance. Os dias, irmãos, The days, se você não notou ainda, if you haven't noticed, eles não estão passando, they are not going eles by, estão voando. they are flying by. A tecnologia a cada dia mais veloz do que você imagina. Technology is evolving more than you could ever imagine. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Nós precisamos levantar essas cadeiras, We need to get up from these chairs, erguer a cabeça para o alto lifting our heads on high e levantar a bandeira do Espírito Santo. and raising the flag of the Holy Spirit. Se nós imaginássemos, querido, Because if we could imagine o perigo que nós corremos a cada milésimo de segundo. the danger we are facing at every millisecond of the day, Tem hora que eu percebo que Satanás there are moments I understand that Satan está até babando em cima de nós. is drooling over us. Sabe aquele filme daqueles lobos? You know those movies where the wolves embocar are a presa? drooling over their prey, ready to rip their heads off. Assim eu vejo Satanás. That's how Satan comes. Aquele bocão aberto. That big old open mouth drooling, Querendo nos tragar. wanting to rip us apart. Mas a gente vê o dedo de Deus dentro da goela dele. But we see God's finger right in his throat. Paramos hoje, amados, de brincar com Deus. That we stop playing around with God today. Pastor, mas não estou tendo força para orar. Ora, Oh, Pastor, I don't have the strength to pray. você não tem Pray. força para tomar café, para almoçar, para jantar, para passear, para fazer tudo que você Don't you quer? have strength to eat and go out and do whatever it is that you want? Não vive só essa vida não, queridos. Porque isso vai passar. Não vive só essa vida somente não. Don't just live this type of life, because all that's going to pass. Isso passa amanhã. This passes tomorrow. O amanhã para nós ele não existe. Tomorrow for us does not exist. Que cor que tem o amanhã? Não sei. What happens tomorrow? I don't know. Ele pode amanhecer escuro ou branco para o seu lado. Maybe Para nós não sabemos. the day can be dark, light, whatever. We don't know how tomorrow goes. Nós precisamos entender só uma coisa. We just need to understand one thing. Quando nossos olhos fecharem aqui na terra When our eyes are closed here on this earth e você abrir ele, and you open, você está diante de Deus. you will be before God. Precisamos viver uma vida de sinceridade com Deus. We need to live a life of sincerity with God. Buscar a Deus, irmão, de uma forma To ter seek sede, God ter fome de in a way, Deus. this hunger and thirst for God. Tá trabalhando Are you working? ali, ó. Deus, Deus, Deus. God, God, God the whole way through. Sabe? Tá deitado You're laying down, buscando a Deus até que você durma, seeking God until the moment you sleep. né? Então vou ficar buscando a Deus 24 horas, a 5 décimos. Oh, so that means I'm going to seek God for 24 hours only if we could. Mas Deus é inteligente, amados. But God is intelligent. Até a terra, Even the earth, ele deu uma pausa, descansa.
He said to stop and rest. Até ele teve esse descanso, Even he had to rest. sabe? Nós vamos entender, We need to understand, buscarmos a Deus to seek God em todo o tempo e aonde tivermos, at every moment and wherever we are. em todo o tempo, em todo momento, buscar a presença de At Deus. every moment to seek out the presence of God. Viver essa vida de adoração, amados. To live this life of worship. Sair dessa vacation que estamos nela, né? To leave this vacation that we live. E começar. O que é que eu não sei o que é que eu vou fazer ainda, mas que eu quero adorar a Deus, Oh, I don't know what I'm going to do, but I'm going to praise God. sabe? É igual aquelas pessoas, eu lembro que a gente, quando, também não sabe muito também, né? Mas quando você ouvia essas canções em inglês, When you used to hear these Né? songs in English, né? Você começava a adorar e pular e não tem a mínima ideia do que está falando. you would start singing and praising. You had no idea even what you were Olha, saying. o que está falando eu não sei, What they're saying, I mas don't está na know. Bíblia, eu estou dentro. But if it's in the Bible, I'm in it. Adore a Deus. Praise God. Está difícil? Adora a Is Deus. it difficult? Praise God. Está fácil? Melhor ainda, adora It's a Deus. easy? Even better. Praise the Lord. Mas para nós entendermos e entrarmos no reino de Deus, But for us to understand and enter the kingdom of God, a nossa vida, our lives, amado, eu estou dizendo a nossa vida física, a nossa vida, tudo que envolve a nossa vida, I'm not tudo talking just nosso, about your physical life, I'm talking about everything that involves your life tem que ser entregue no altar de Deus. has to be given to the altar of God. Deus achou tanta graça em Paulo e Silas. God found so much grace in Paul and Silas. Tem hora que eu penso assim, nossa, você tem como surpreender a Deus? There's moments that I think to myself, oh, can I surprise God? Tem. A pastor, mas Deus sabe de tudo que você tem, como você tem. But doesn't God know Porque Ele everything? deu a nós o nosso livre-arbítrio. Fazemos o que quisermos da nossa He vida. gave us free will. We can do whatever we want. E Paulo e Silas And Paul and Silas decidiu decided ofertar a vida deles to offer their lives para servir a Deus. to serve God, Mesmo na dor, even in pain, na pior da situação da vida deles. in the worst situation of their whole lives. Estavam felizes adorando a Deus. They were joyful worshiping God. Né? Se formos olharmos na nossa vida humana, If we go to look to our human lives, e fala, "Ixi, os caras têm razão de reclamar de Deus se estivesse reclamando, they have every right to complain to God if they so chose to. né? Porque eles estão presos ali 'Cause e they're- apanhando ainda, além de ser Because they are presos, there apanhando. imprisoned, they had just taken a beating. Por qual era a razão? And what was that reason? Porque estava adorando a Deus, Because they were worshiping God, fazendo a vontade de Deus. doing God's will. Vai chegar um momento, amados, The moment will come que nós vamos estar, talvez queira Deus que não num açoite, né, físico, maybe the moment comes where we will be, taking a beating or Deus pode liberar o inimigo para nos açoitar, talvez não no físico, even allow the enemy to attack us, maybe not in the physical, mas sambar com a nossa vida, but to, nos virar de ponta cabeça. to break down our lives. Se você entender que você está dentro da vontade de Deus, If you understand that you are within the will of God, você vai conseguir adorar e louvar a Deus, you'll be able to praise and worship Him, rendendo graças ao Senhor. surrendering thanks to the Lord. É dessa forma que você vai entender That is the way that you will understand que está dentro do propósito de Deus. that you are in the purpose of God. Fica esperto e atento. Be attentive and smart. Deus não te chamou para conforto, God did not call you for comfort, para a vida só de lazer, não. for a life of luxury. Isso faz parte porque Ele diz que Ele chamou até a própria terra para descansar. Aquele dia do descanso da terra, He even called, for the earth to rest. That ela podia fazer o que ela quisesse. it could do whatever it wanted to. Até a terra Ele descansa. Until to the earth, He said, No rest. seu descanso, And the rest comes. né? Não se desconectando com Deus. But that rest is not coming through disconnecting with É o God. seu dia de descanso, It is your day of rest, o seu momento, your moment, mas não se desconectando de Deus. but not by disconnecting from God. Tá difícil? Things are difficult, Louva a Deus. praise God. Está fácil?
Are they easy? Louva a Deus na mesma intensidade. Praise God in the same intensity. Que nós precisamos sair daqui hoje. Because we need to leave here today. Bom se nós pudéssemos já sair daqui desse altar dessa forma. It would be great if we left this altar here in this E aí, way, dizendo para Deus, Senhor, saying to God, Lord, Deus, God, a sua procura acabou. your search is over. Descansar Deus como? Rest, God, how? Descansar a Deus como Paulo e Silas descansou a Deus no To coração. allow God to rest in the same way that Paul and Silas did. Paulo e Silas pôde dizer para Deus, They were able to say to God, aqui here aqui você achou Here. seu descanso. you have found your rest. Que Deus nos abençoe, amados. That God may bless us, beloved. Que Deus tenha misericórdia de nós That God may have mercy on us e derrame sobre nós a tua presença. and to pour out over us his presence. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory Aplauda to o Senhor God. bem forte. Applaud the Lord powerfully.